Bom dia, vereadora, prazer recebê-la aqui. Sempre nós temos uma novidade, sempre nós temos um tema importante. A gente convoca a vereadora Elisa, que conhece tudo e comenta sobre tudo e tem as opiniões próprias de uma parlamentar que tem tudo a ver com a capital João Pessoa. Elisa, bom dia, né? Bom dia, Batista. Prazer enorme estar aqui com vocês logo cedinho, viu, gente? A gente trabalha. Logo cedinho. Geralmente a vereadora tem esse costume de acordar cedo ou não? Sim, não durante as férias. No recesso, meus meninos estão de férias, então eles não acordam cedo. Aí eu vou de acordo com o relógio deles. Entendi. Né? Aí a semana que vem já começa o direito de novo. Mas então, nos 6h30. Nos dias normais? Sempre 6h20. E hora geralmente a senhora chega na Câmara Municipal? Chego às 9 horas. 9 horas. 9 horas. Começa às 9h30, eu gosto de chegar mais cedo para ver o que é que tem na pauta. Eu sou secretária da mesa, a gente tem que dar uma revista em tudo, ver como é que está. Seu partido também tem nomes para disputar a Prefeitura de João Pessoa em 2020, vereadora Elisa Batista, a eleição do ano que vem vai ser diferente. Né? Não vai existir coligações. Né? Cada partido por si, então vai ganhar. Como diz aquele ditado, é um por si. É um por si, não vai ter coligação. Então, geralmente, os partidos, principalmente os mais tradicionais, eles vão se lançar candidatura à majoritária, até para chamar mais votos para a sua legenda, não é? Ok. Então, muito provavelmente, a gente está discutindo, ontem, inclusive, Damásio esteve em Nena Martins, e disse vários nomes que o partido poderia lançar aí para a majoritária em 2020. E existe um pensamento que sim. Que sim. Acompanhando também o nosso Café com Notícia, o médico, né, o cirurgião, médico, clínico geral, o homem das bariátricas, Augusto de Almeida Júnior. Ele anda meio sumido, né? Deixa eu dar um abraço para o doutor Augusto. Muita bariátrica. É meu médico. É seu médico também, doutor né? Augusto, bom dia. Um beijão, estou com saudade. Engordei um pouquinho, doutor Augusto. Ele vai pegar minha orelha. É verdade. Está aí a vereadora Elisa Virgínia dizendo que o Augusto de Almeida Júnior, né, grande Guga, doutor Guga, ele é o seu médico, é o homem que conseguiu transformar Elisa numa menina de 15 anos de idade. Mas eu sou muito teimosa, ó, já ganhei os quilinhos já. Muito bem. Além de ser médico, é um grande amigo e uma pessoa da mais alta estima nossa, né? Elisa Virgínia, então o seu partido, ele está fora do processo ou está dentro do processo? Deve ter nomes? Você deve acompanhar o partido ou não deve? Finalmente. O cenário político está começando a se formar. Mas já tem muita gente colocando já a cabeça tem, fora, né? Já tem, mas assim, eu acho que o momento do Brasil está bastante conturbado, né? Enquanto essa reforma da Previdência não for votada, acho que as cabeças estão muito lá em Brasília. Eu me preocupo demais, porque o Brasil que se apresenta lá em Brasília é o que se reflete no município. Então, assim, eu torço demais para esse governo dar certo, eu torço demais para essa reforma da Previdência. A senhora torce para que o governo faz votos, né? Para que o governo dê certo, mas a senhora há de convir que tem muita gente também fazendo votos que dê errado. Dê errado. O quanto pior, melhor. É incrível como a esquerda é patológica, essa defesa doentia, essas pessoas que não têm noção, que veem cabelo em sapo ou querem colocar o cabelinho no sapo para dizer, olha ali, né? Eles estão fazendo de tudo para isso não dar certo. E, para mim, eu vejo eles como brasileiros que não são patriotas, que querem aquele pessoal do time do quanto pior, melhor, e fazem de tudo para dar errado, para esse Brasil ficar às traças, né? Nós pegamos esse Brasil aí com 13, 14 milhões de desempregados, a maior taxa de desemprego jamais vista no nosso Brasil, é em torno de 13, 14%. Eu tenho um amigo, que é o deputado Anísio Maia, né? Ele tem dito em algumas conversas, olha, Batista, o Brasil vivia um sonho, né? Um sonho bom e não sabia que era com Lula e com Dilma, diz o nosso Anísio Maia. A senhora concorda com essa? De jeito nenhum. Lula e Dilma quebraram o Brasil, saquearam o Brasil,
doaram, né? Imagina só, o BNDES a caixa preta do BNDES está sendo aberta na CPI do BNDES. E vocês veem que no momento em que Moro, semana passada, estava participando, infelizmente, daquela palhaçada, que foi ele ter aceitado a convocação do Congresso Nacional, e por ele ser ministro, ele tem que ir, mas para fazer assim, ele teve que ir, porque é a obrigação dele, para fazer o showzinho daquele pessoal Colocaram da um esquerda, palco ali, um picadeiro, né? um picadeiro. Zé Dirceu estava lá, na outra comissão da CPI do BNDES, dizendo como é que se fazia com o dinheiro do povo brasileiro. E eu fiquei procurando se estava passando ao vivo a CPI, de Zé Dirceu lá, do Tchucão, né? Na outra comissão. Eu não encontrei, gente, porque não foi gravada, não foi televisionada, não foi passada ao vivo. Mas nós sabemos depois o que aconteceu. Simplesmente o governo brasileiro ele diminuía o risco dos outros países, né? De ofício mesmo, para que o Brasil emprestasse dinheiro a países como Angola, como Cuba, como enfim. Tem uma coisa que o Anísio Maia diz, e a gente tem observado isso, nós estamos passando por um processo de reforma geral em todas as instituições. Nós estamos aí, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, anda de mal para acabou-se. O governo agora, de certa forma, o governo limitou o acesso ao crédito, a dificuldade, os empresários estão empolvorosos com as medidas do governo, que restringe o crédito. Talvez nesse ponto o Anísio Maia não tenha razão, não, quando ele defende o PT, que no PT, o Minha Casa Minha Vida, os próprios empresários da área da construção civil, eles nadavam em dinheiro, né? É verdade. Eu digo, nem nisso ele tem razão. Infelizmente, quando Nesse ponto a senhora concorda com ele? Não concordo. Não concorda? É o seguinte... A gente está passando por um momento difícil, todo mundo está fazendo sacrifícios. É como você entrasse numa casa que tivesse toda acabada, toda destiorada, cheia de ratos, suja, podre, fedendo, com os esgotos saindo. E você tem que morar ali dentro e fazer a reforma. Você vai estar satisfeito? Não. Você vai estar super incomodado. Você não acha que o povo já faz sacrifício demais? Não, mas acontece que a gente tem que limpar a casa, Batista. A gente tem que reformar, a gente tem que quebrar a parede, a gente tem que fechar os esgotos que está aí correndo à solta. E aí você não vê, por exemplo, malas de dinheiro no Congresso Nacional, você não vê a Petrobras, os cabides de emprego. Graças a Deus a gente está conseguindo fechar as torneirinhas para economizar, a gente está conseguindo tirar aquelas velhas práticas do governo anterior. A senhora defende, por exemplo, já que a senhora está colocando alguns pontos aí, na defesa do presidente Bolsonaro, me desculpe, mas pelo menos é o que eu estou entendendo. É isso mesmo. A senhora defende redução de recursos para as universidades, enfraquecendo o poder das universidades, tornando elas inviáveis, porque sem dinheiro as universidades federais não funcionam. A senhora defende isso? Não defendo. Ninguém quer redução de dinheiro nas universidades. O que aconteceu foi uma redução de 30% na partezinha discricionária. Ninguém diminuiu o salário, ninguém diminuiu a aposentadoria, ninguém diminuiu. Agora, aquela parte dos 30%, que era para ter alguma construção, para ter alguma reforma, e aí também teve a questão das bolsas, houve uma redução que no montante dá mais ou menos 3,5%. E todos os governos, quando existe a questão do déficit orçamentário, a previsão das receitas não é aquilo que estava previsto na lei da diretriz orçamentárias, tem que forçadamente, para não fazer um erro e não fazer uma pedalada como fez Dilma, tem que fazer redução. O governo Bolsonaro fez redução em todos os ministérios. E por que só a educação gritou? Porque o pessoal da esquerda fica lá e faz aquela palhaçada toda. Mas o governo Dilma diminuiu, sim, também, fez cortes, não fez nem, vamos dizer assim, hoje houve contingenciamento, né? Se melhorar, volta o dinheiro. Mas Dilma fez corte, Lula fez corte e ninguém saiu às ruas. Eles estão fazendo a tempestade em copo d'água. Esses contingenciamentos, essas diminuições já vinham vindo acontecendo. Não é nada de se alarmar. Agora, isso são ajustes. Claro que ninguém defende redução na educação, mas nós sabemos que o dinheiro público é mal gasto. Na sua opinião, o governo está certo em fazer essas reduções?
Ele Pra está arrumar sendo a casa. forçado Pra arrumar para a casa. arrumar a casa, Tá a fazer as contingenciações. Agora, nós sabemos, por exemplo, que aqui na Paraíba teve uma obra que a gestora, né, no comecinho desse ano, ela comemorou o reinício de uma obra que já vem sendo feita há 19 anos. Isso é um verdadeiro absurdo. Nós temos que fazer a CPI do MEC. Nós temos que abrir a caixa. Claro! Para onde é que vai tanto dinheiro para as universidades? Porque essas obras nunca são concluídas. O que a senhora está querendo deixar claro aqui é o seguinte, é que o dinheiro vem, mas a finalidade geralmente nem sempre... Nem sempre acontece. As obras estão aí, por exemplo... A senhora desconfia de alguma irregularidade? Eu desconfio. Acho que tudo tem que ser muito bem fiscalizado. Ah, pois não. Olha, a nossa querida Socorro Leitão está nos saudando, né? Ela está em Curitiba, Sou louca para conhecer a República de Curitiba, onde lá Curitiba. Começou tudo, né? Nos saudando e dizendo que está com muita saudade da capital João Pessoa. Socorro Leitão, muito obrigado. Gilmar Araújo, Eliane Monteiro, Sapé, Paraíba, Brasil, Renato José da Silva de Azevedo. Muito obrigado, Renato. Obrigado também ao Nenê da Agrovila. Uma pergunta para a vereadora. A senhora é a favor da reforma da Previdência, da forma como ela está sendo feita? Diz aqui o Nenê da Agrovila. O projeto Minha Casa Minha Vida é um dos programas que mais gerou emprego em todo o Brasil, diz aqui o Nenê da Agrovila. Estou de olho em você, viu, Nenê? Eu quero... Um abraço, Nenê. Muito obrigado, querido. Primeira questão do projeto Minha Casa Minha Vida precisa voltar urgentemente. Vai voltar, se Deus quiser. A gente só está arrumando a casa, mas vai voltar. É necessário, porque é um programa que ele emprega pessoas que não têm tanta capacidade, nível escolaridade, né? Dizem que o governo praticamente está quebrando o programa, né? Não, mas vai voltar. Está desmontando o programa, vai né? voltar, não se preocupe não, daqui a uns Não meses. É um desmonte? Tudo, em todos os ministérios está havendo um verdadeiro desmonte. Né? E isso são palavras, inclusive, do ministro do Meio Ambiente. A gente está desmontando, olhando tudo que está acontecendo. Por exemplo, a ministra Damares encontrou uma máquina, uma copiadora lá no governo, que tinha, para ela, para tirar xerox nela, 32 funcionários ganhando R$12 mil. Que é isso? Uma máquina copiadora. Achou 4 aviões parados, né, totalmente sucateados, enquanto que a FUNAI... Engraçado que o pessoal da esquerda gosta tanto dos índios, né, querem tanta coisa com os índios, preservar a cultura, tal, e estavam lá. 4 aviões da FUNAI parados, sucateados, deixaram virar... Hoje em dia, eles estão sendo avaliados em R$1.000 cada um equipamento daquele. Eu vou, inclusive, passar essa informação dos aviões lá. Absurdo. Para um amigo que gosta muito de avião aqui na Paraíba. Pois é, né? Vai que ele recupera aquele avião lá, compra por R$1.000. Então, assim, existia um verdadeiro desmando, não é completo. Então, a gente precisa de arrumar. O BNDES está sendo arrumado, a Caixa também. Todos os recantos desse Brasil têm que ser revistos para poder a gente começar novamente. E com relação à Previdência, sim, sou a favor de uma Previdência justa para todos os brasileiros. Infelizmente, ninguém quer ganhar menos. Na verdade, no frigir dos ovos, claro que todo mundo vai ter que pagar esse pato, infelizmente, mas o déficit previdenciário está um absurdo. Nós tivemos que fazer um aporte aí de mais de 200 bilhões de reais, que foi que todo mundo votou, porque sabe que o Brasil não poderia ficar sem esse dinheiro, para pagar a aposentadoria, para pagar a Bolsa Família, para pagar todas as coisas. Mas o que necessitamos é o pós-reforma da Previdência, a reforma tributária. Gente, é essencial que a reforma tributária seja feita o mais rápido possível. Os empresários brasileiros, os empresários internacionais que querem investir no nosso país não aguentam o sufoco. Parece que eles estão andando com um piano nas costas da carga tributária excessiva no nosso Brasil. E eu costumo dizer, o país não tem que ter medo de baixar imposto e diminuir a arrecadação. Infelizmente, os governos socialistas e esquerdistas, eles apertam o contribuinte, aumenta a carga tributária para a arrecadação não baixar. A senhora não teme, por exemplo, que esse discurso de defesa, diga-se de passagem, intransigente do governo Bolsonaro lhe leve
há de certa forma, um descrédito eleitoral, há uma perda de retorno à Câmara Municipal, que as pessoas não entendam, aliás, o que a senhora está pondo aqui de público e passem a ver com outros olhos, vereadora. De jeito nenhum. Nós estamos indo no caminho certo. Infelizmente, o A senhora Brasil... não teme? Não temo, porque aquilo que eu acredito. Por exemplo, como eu estava falando, a carga tributária baixando, as empresas vão ter mais... vão poder respirar aliviados e investir o que se gastava em impostos, em pessoal para trabalhar, em insumos para aumentar a sua produção. Imagina só, uma empresa hoje que apura R$ 1 milhão e tem uma carga tributária de mais de 50%. Se essa carga tributária passar, vamos dizer, para 30%, no máximo aí 35%, esses 15%, 20% de diferença vão ser investidos na pessoa que vai trabalhar para a sua empresa, nos insumos que vão ser comprados para aumentar a sua produção e, consequentemente, vai aumentar a movimentação, a rotatividade do estoque e o governo vai arrecadar mais com quantidade que se é vendido, que se é processado, do que com uma pessoa só pagando um montão de impostos. Muito bem. Olha, eu tenho uma admiração muito grande pela Elisa Virgínia. Há muito tempo, desde que eu conheci o pai dela, né, desde da nossa boa ligação, da nossa amizade, do nosso carinho, porque ela é isso aí, ela não fica em cima do muro. Olha que eu fiz algumas perguntas aqui que ela poderia até tergiversar, ela poderia até ficar em cima do muro em relação às respostas, mas ela responde com muita firmeza, né, Elisa? Eu gosto de ser sim, sim, não, não. A Bíblia diz, né, seja sim, sim, não, não, porque Em os casa mornos... também é assim ou não? Em casa também eu sou assim. Quando quer dizer, por exemplo, alguma coisa ao esposo, está errado isso, você diz... Não, a gente chega, senta e faz a DRzinha e vamos lá, vamos para a olha, verdade. Você errou aqui, errou ali. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu acho que nada melhor do que a verdade para colocar um ponto final nos problemas. Muito bem, Elisa. A gente está conversando com a vereadora de João Pessoa, que não tem papas na língua, né? Elisa, vamos agora saindo de Brasília, descendo para a nossa capital, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, né? Tá aí para completar ano, né? Dia 5. Dia 5, aniversário de João Pessoa, né? E a Elisa já faz aqui um balanço. Como analisar o governo de Luciano Cartacho? O governo tem se estabelecido bem, tem tido obras em todos os lugares, FPSF, UPA, praça, calçamento, pavimentação. O governo está bem? Olha, o governo Luciano Cartacho foi, vamos dizer assim, premiado, né? Pelos piores anos que o Brasil já passou. E isso não fez com que a gente parasse e ficasse vendo a crise passar. A gente foi, junto com a crise, fazendo o que tinha que ser feito, o que dava para ser feito. Claro. E, mesmo assim, a gente conseguiu sair de patamares diferenciadíssimos na questão da educação básica, que é creches, educação infantil, educação fundamental. A gente conseguiu ampliar as creches, a gente conseguiu sair de 200 vagas de berçário para quase 2 mil. Enfim, a gente conseguiu ampliar essa questão. A questão que mais sofreu João Pessoa nesse período foi a questão de calçamentos, que a gente está dando uma recuperada aí nos asfaltos. Ainda há muitas ruas para serem pavimentadas. A sua votação foi aonde mesmo? A sua maior votação? Bem, para a vereadora, sim, geralmente é parte do Cristo, a parte sul. Geisel? Mas, Geisel também, acho que foram mais de 400 votos no Geisel. Então, a senhora está devendo à população do Geisel, né? A bem da verdade, eu tenho recebido muitas reclamações de ruas que estão ainda para serem pavimentadas. Na verdade, eu costumo dizer que eu só deveria se eu fosse prefeito. Né? Quando eu for prefeito. Não, mas como vereadora, a senhora tem um débito. A gente solicita, mas... Tem um débito, assim que eu digo, um débito de presença, né? Não é que a senhora vai colocar lá o paralelepípedo e colocar o cimento e tal. Não, de forma nenhuma. É um débito como vereadora, como presença no bairro. Talvez a senhora desconheça, mas há muitas ruas no Geisel que ainda não foram pavimentadas e a gente espera que nesse processo de pavimentação elas sejam incluídas. Tem aquela questão também das ruas que constam como calçadas terrível, em governos passados, né? Isso deveria. E a prefeitura às vezes talvez nem faça, porque lá na prefeitura mas eu acho lá no Geisel existe um problema que assim é de anos e que tem que ser melhorado, que é aquela questão da principal onde fica ali
cartório, onde que passa aqueles ônibus, que ela tem que ser duplicada. Ali aquela por trás avenida, também né? há muitas ruas. Ela precisa na lama demais, ainda, né? aquela ligação do Geisel para o Valentina, para o Cuiá. Também. Aquela rua ali, ela precisa muito, com urgência, ela ser ampliada, né, criada, feito um binário ali para poder fluir mais o Aí é que eu me refiro do seu déficit, lá, né, do caso. A senhora tem, obviamente, reuniões com o prefeito Luciano Cartacho e pode encaminhar esses pleitos, né, ao prefeito, que vai Mas atender. a população pode ter certeza que a gente tem, todos os vereadores, aliás, têm solicitado muito essa questão de calçamento de rua. São muitas, né? São muitos, são muitos. João Pessoa cresceu. Bem, a senhora fazia uma análise aí em relação ao governo municipal, e aí eu peço a sua nota para a saúde. Olha, a saúde, ela é problemática em todo o Brasil, infelizmente, não é? A gente é deficitária, inclusive porque tem se aumentado muito a quantidade de usuários do SUS. Você tem visto aí que muitas pessoas têm saído de planos de saúde, né? Têm saído assim exponencialmente. Muitos médicos, inclusive, têm deixado de atender a plano de saúde e a gente tem visto cada vez mais esse aumento. Graças a Deus que nesses anos que se passaram aí, nesses 5, 6 anos, a gente tem recebido algumas UPAs, né? Primeiro foi a UPA da Oceania, que já estava, aí depois veio a UPA do Cruz das Armas, vieram a UPA do Valentina, vieram a UPA dos bancários, que, de certa forma, deu um respirozinho um pouco, mas deu no atendimento, principalmente no atendimento de urgência, que é era um dos mais deficitários, agora a gente tem, né? Fora os hospitais que já tinham. Mas ainda é precário, a gente reconhece, só que é o que se tem para hoje, como diz a história. A gente não consegue fazer muitos milagres, né? A gente consegue trabalhar no que tem e a gente tem atendido a população. Agora, acontece muito das pessoas não usarem, às vezes, o que a própria prefeitura ela fornece, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem em que uma família com 8 filhos, né, foi acionada e se eu não me engano, foi a vara da infância, foi lá com a polícia. Chegaram lá, a situação estava degradante daquelas famílias. Um pai e uma mãe sem condições, eu acho que até psíquicas mesmo, porque as crianças não têm documento, não são assistidas pelos serviços da prefeitura, porque não procuram o serviço da prefeitura. Tinha uma criança lá, autista, dentro de um quarto, né, abandonada. Ela, como é muito, assim, brabinha, né, a mãe não entrava, só deixava a comida lá, ela fazia as necessidades fisiológicas dentro do quarto, estava abandonada. Então, os policiais foram lá, resgataram aquelas crianças, colocaram em casa de acolhimentos. Com certeza a prefeitura agora vai fazer toda a questão da papelada, de tirar a identidadezinha dessas crianças, as certidões de nascimento, enfim, e dar assistência social a essas crianças, né? Muita gente não procura. Ok. Minha querida vereadora Elisa Virgínia, greve, o assunto agora é greve. Nós temos aí, me parece, programada mais uma paralisação que pode acontecer nas próximas semanas. Tivemos uma greve recentemente aqui, inclusive com o apoio da deputada Cida Ramos. Como é que a senhora encara o assunto greve? Né, dessas paralisações. Eu acho que o pessoal estava com muita saudade, o pessoal da esquerda estava com muita saudade de fazer greve, estava com muita saudade de ficar sem trabalhar um dia e fazer baderna nas ruas, né? Porque antes de Lula eles faziam muito isso. Depois, quando veio Lula, né, que eles foram todos alimentados, fizeram todas as suas articulações, né, cada pelego do Estado conseguiu seu lugarzinho, né, para chamar de seu, e ficar lá fazendo seus trabalhinhos nos recantos aí, nas ONGs e nos cargos comissionados, né, que quando Bolsonaro entrou, já 20 mil foi cortado. Aí eles ficaram com saudade, aí começaram a fazer esse tipo de coisa. Só que a última greve que eles fizeram não deu muito certo, não, porque se a gente for contar como gente, os pneus que foram queimados no meio da rua, aí tudo bem, a gente até que vê um montantezinho. Claro. Mas o que foi de pneu colocado nas BRs, tirando o direito do cidadão de ir e vir, isso é um verdadeiro absurdo. As greves da esquerda, eu costumo fazer um paralelo, greve de direita e greve de esquerda.
Greve de direita é feita num domingo, cada um vai com seu próprio dinheiro, cada um dá sua contribuição para o trio se tiver, ninguém atrapalha ninguém, não atrapalha trânsito, não atrapalha a babá que ia para o seu trabalho que não vai, a mãe que estava esperando a babá chegar para sair para o seu trabalho também não vai. Aquela pessoa que chegou lá de Cajazeiras no hospital, no HU, para fazer seu procedimento, né, médico e não consegue fazer porque a enfermeira não veio, porque o maqueiro não veio. Essa é a greve do esquerdista, de Cida Ramos, deputado estadual, que pega o carro da Assembleia Legislativa e coloca com barricada no meio da rua. Aí o pessoal disse, Elisa, ela tem o direito de usar o carro da Assembleia Legislativa porque está à disposição dela. Tem, até para ir à greve tudo bem, mas não para fazer ele de barricada. Não é que isso aí é uma improbidade administrativa se ela fosse uma Como é que a senhora viu gestora. o posicionamento do deputado federal, ex-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Gervásio Maia, conhecido popularmente como Gervasinho para todos? Eu acho vergonhoso. Inclusive, ele está ali liderando a bancada de oposição da Paraíba junto ao governo. Ele quer o mal para o Brasil, ele não quer que por exemplo, essa reforma previdenciária passe. Ele votou contra todas as medidas provisórias do governo. E eu acho tão interessante que, por exemplo, João Azevedo, o governador do estado da Paraíba, queria que a reforma incluísse os estados. Não é? Mas isso foi muito tarde, sabe por quê? Quando ele chegava lá em Brasília, ele dizia que sim. Quando ele chegava aqui em João Pessoa, na Paraíba, dizia que não, a reforma era um problema, que era muito injusto com todo mundo. Por quê? Os governadores querem o ônus, aliás, o bônus de que a reforma da Previdência pode trazer para os seus estados, mas não querem pagar o ônus. Não é? Eles querem que os deputados paguem. E o que seria o ônus? O ônus é, por exemplo, todo mundo sabe que a Previdência não é boa para ninguém, porque vai tirar algumas coisas. Não é? A gente vai diminuir o tempo de serviço, aliás, a idade mínima para se aposentar, a gente vai aumentar, a gente vai ter uma série vai cortar certos privilégios, inclusive para os deputados, senadores, que antes poderiam se aposentar com mais ou menos R$ 28.000, e hoje o teto é de 5.800. Vai tirar a aposentadoria especial dos mesmos. Vai tirar mais de quem ganha mais ou de quem ganha menos? Vai tirar mais de quem ganha mais, e quem ganha menos vai pagar menos. Inclusive, a alíquota de INSS começa reduzida já para quem ganha menos, né? Sai de 8% para 7,5% e vai aumentando progressivamente. Mas tem a questão do tempo de aposentadoria que subiu, né? Sobe, exatamente. Isso é o que todo mundo vai sofrer na pele. Mas, mesmo assim, a senhora defende? Defendo. É necessária essa reforma da Previdência para que o meu filho, para que os nossos netos possam um dia pensar em aposentadoria, porque do jeito que está, com esse déficit que está aí, daqui a 10, 15 anos, ninguém vai ter mais nem dinheiro para se aposentar. Né? O governo não teria, me permita, vereadora Elisa Virgínia, o governo não teria outra fórmula que não fosse sacrificar quem já está sacrificado, quer dizer, tirar mais de quem tem mais, muito mais, porque nós temos juízes, nós temos desembargadores, nós temos políticos que praticamente dentro dessa reforma estão apenas, de certa forma, sofrendo, mas não tão quanto a classe trabalhadora. Não, mas eles vão sofrer, por exemplo, não vai haver aposentadoria pelo INSS maior do que R$ 5.800. Já era aposentadoria de juiz de 28, 30 mil reais, já era as altas aposentadorias. Não é nem às vezes dos juízes, que são altas, mas eles são poucos. Mas imagina o funcionarismo público, que, por exemplo, esse rapaz que batia xerox lá no Palácio do Governo, que ganha 12 mil reais, é a aposentadoria dele. Não vai ser mais 12 mil reais, vai ser no máximo 5.800, né, se ele não for demitido, né, logicamente. Acompanhando o nosso Café com Notícia, Cacilda Araújo. Meu muito obrigado, Cacilda. Excelente quarta-feira. A reforma da Previdência, ainda sobre o tema da reforma, que, de certa forma, as lideranças políticas da Paraíba estão contra, a maioria está contra lá em Brasília. Esse posicionamento não pode trazer prejuízos? Quanto para o estado da Paraíba, não? Pode, porque a esquerda, ela joga para a mídia, ela joga para o povão, que é ruim para todo mundo. Foi por esse motivo que Bolsonaro adiou a vinda dele aqui à Paraíba, essa posição dos nossos parlamentares? Eu creio que não. Agora, eu queria jogar um desafio para nossos parlamentares. Quais foram os parlamentares que já abdicaram da sua
aposentadoria especial. É importante, né? Porque, por exemplo, a maioria dos petistas, dos esquerdistas que estão lá, reclamando dessa reforma da Previdência, eles não abdicaram da sua Previdência especial, ou seja, com 8 anos já de mandato, eles conseguem sair aposentados. Então, eu quero saber, já teve um que se posicionou, eu quero saber dos outros 12, quais foram aqueles que já abdicaram da sua aposentadoria especial, porque não é tempo de você olhar para o seu próprio umbigo. A gente está vendo uma diferenciação pequena, mas está, de alguns parlamentares que estão lá votando pelo Brasil e não pelos seus próprios interesses. Isso é muito importante de cada cidadão que fez o seu voto lá, votar e perguntar: deputado, você já tirou sua aposentadoria especial? Você já está no SUS, mesmo no normal, da Previdência, igual para todo mundo? E que agora vai ficar mesmo igual para todo mundo, né? Como é que a senhora vê, por exemplo, a representante dos comerciantes jogarem esses comerciantes contra a Prefeitura Municipal, esses embates que vêm ocorrendo? Já ontem nós tivemos outro lá no conjunto José Américo. O que é que está faltando, finalmente? É diálogo ou não? É bem difícil, o pessoal da associação. E o momento político que nós estamos vivendo é porque econômico. Alguns vereadores, ou a maioria dos vereadores, estão ausentes dessa discussão, que poderiam intermediar. A gente intermediou, a gente já fez. Agora, sim, é muito discricionário mesmo da Prefeitura, né? Então, a SEDUB, lá com o Zênio de Bezerra, ele tem que chegar a um consenso. Não, a gente já teve alguns embates em alguns anos, mas esse eu acho que foi um dos piores anos. E eu acho que culmina aí com a situação econômica do Brasil, porque está aumentando cada vez mais a quantidade de ambulantes, porque é melhor você estar vendendo sua pipoca no meio da rua do que estar roubando. Uhum. E ontem, inclusive, eu discutia num grupo aí com uma certa pessoa que é política também, e com relação à posse de arma, né? E se um bandido entrasse na sua casa, aí você teria coragem de revidar. Eu digo, olha, a casa é sagrada, ninguém tem o direito de entrar, de roubar, de machucar a sua família. Então, você tem o direito, sim, de se defender e defender os seus. Porque, mas tem muita gente sofrendo, morrendo de fome. Eu digo, tem muita gente. Imagina se essa muita gente, se a maioria dessas pessoas fosse roubar. Estava um caos. E não é a maioria. A maioria das pessoas pobres e necessitadas ainda tentam ganhar o seu sustento honestamente. Né? E é isso que a gente tem que promover, e é isso que a gente tem que ajudar esse povo. Então, a gente precisa de resolver esse problema dos ambulantes, e esse problema dos ambulantes está diretamente ligado com a situação econômica do Brasil, que vai melhorar, se Deus permitir, em nome de Jesus, vai melhorar, gente, depois que essas reformas passarem. O secretário Zênio de Bezerra, inclusive ontem, concedeu várias entrevistas, falou sobre o confronto, né, dos comerciantes em relação aos guardas municipais, as agressões sofridas também de ambos os lados. O Zênio se diz pronto, né, e que vem dialogando com a categoria, mas, segundo ele, há uma orquestração política dentro do movimento. A senhora vê isso? Pode ser, né? A gente está aí na véspera, no ano véspera das eleições, e pode ser sim, eu não duvido não, mas isso tem que ser administrado com calma, parceria. Já vem acirrado desde um mês atrás, ou um mês e meio atrás, a partir do momento que o Ministério Público exigiu que se tirasse os camelôs e os ambulantes da rua. E tem que haver um bom senso entre prefeitura, ambulantes, Ministério Público. A situação do Brasil não é boa, a gente tem que achar um meio termo, gente. E existe, sim. Okay. A AMEG, ela mostrou para os vereadores o planejamento que tinha. Às vezes, eu acho interessante o que eles têm no papel, mas, às vezes, eu não vejo o que está no papel sendo feito na prática ali. Eu acho meio que uma resistênciazinha. E uma Muito certa... bem. Vereadora Elisa Virgínia, aqui no Café com Notícia da TV Marcha, e abraçando também os telespectadores, incluindo aí o jornalista Henrique Lima, acompanhando o nosso Café com Notícia. Quero cumprimentar Juarez Távora, Socorro Fernandes, que diariamente é telespectadora, acompanha, retransmite e compartilha lá em quase toda a sua área de Juarez Távora, próximo à Lagoa Grande. Conhece a Lagoa Grande? Conheço a Lagoa Grande, conheço Juarez Távora. Aliás, nessa campanha, né, não, desde as campanhas do meu pai, né, que a gente visita os municípios, a gente tem já uma certa manha aí nas estradas aí dessa Paraíba. A senhora acredita que não vai encontrar dificuldade para a sua reeleição, né?
Não, eu creio A senhora que tem ampliado as suas bases? tenho, as pessoas têm me acompanhado bastante, né? A gente A rede não social deixa a tem peteca ajudado também sair, ou não? com certeza. Eu gosto muito de rede social, né? Estou aqui agora ligada, aqui. Manda um abraço para o meu público aí. Obrigado, né? gente. Obrigado, gente. Minha querida Elisa Virgínia, nós estamos praticamente, né, no caminho de um processo de mudança do país em todos os sentidos. Onde é que a senhora acha que o Brasil precisa realmente mudar? Qual a área que precisa de uma pujança do governo federal e que o governo está meio tímido ainda? O governo me parece que ainda não estabeleceu o voo. Eu fiquei prestando atenção em Renata lá. Muito bem. Batista, se você me permite, ontem saiu alguns dados dizendo que a América Latina está entre os países mais violentos e o índice de homicídios só perde para a Venezuela. Só que a Globo, né, ela fez uma abordagem desse tema, começando com as acusações aos policiais. Sempre colocando uma matéria que o policial assassinou, que o policial matou, que não sei o quê. Gente, não é bem assim. Eu acho que a matéria, a manchete que tem que ser dada... Foi tendenciosa? Foi super tendenciosa, querendo discriminar e achincalhar com a polícia, que vinha morrendo aos montes até o ano passado. E, graças a Deus, o assassinato policial diminuiu. Mas a senhora de convite, me permita, né? Nós temos um número de policiais mortos no país, realmente é assustador. Assustador. A senhora desconhece isso? Não, ao contrário, a Globo vinha dizendo que eles assassinavam as pessoas, né, que era ao contrário. E graças a Deus que esse ano, após esse novo governo, diminuiu esse assassinato de policiais. E nós tivemos aí, foi uma redução em 25% de homicídios no nosso Brasil, logo nos 2 primeiros meses. Apesar de que no Rio de Janeiro, a gente tem lá a milícia, né? Que são compostas, geralmente, Fabiana, por policiais que foram expulsos porque enveredaram justamente pelo na mundo bandidagem. do crime. E tem que ser combatida. Né? E tem que ser combatida e está sendo combatida. E a gente teve a diminuição de 25% dos assassinatos no Brasil, logo nesse iniciozinho de ano. A gente teve a redução absurda de invasões de propriedades. Eu tenho uma amiga minha que perdeu terras. E as terras dela, na época, logo que Lula entrou, criava gado. E hoje em dia ela vê a sua terra abandonada. Cadê o pessoal lá plantando? Cadê o pessoal lá utilizando a terra? Ela está tentando reaver. Né? Então, assim, a gente sabe que muita coisa boa aconteceu. As privatizações, o governo não é para estar sendo dono de aeroporto, sendo dono... Não, tem que privatizar o máximo possível. O governo tem que cuidar da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura. Tem que criar as ferrovias que estão sendo concluídas, se Deus quiser, ano que vem a gente vai ter a Norte-Sul, né, praticamente feita aí, para escoar a nossa produção. Temos que criar divisas, muita coisa está sendo feita. Ok. Agora a gente não consegue abarcar tudo em 7 meses. Está aí a vereadora Elisa Virgínia, que defende o governo Bolsonaro, diz, segundo ela, que o governo está no caminho certo. Não é isso, Elisa? Vamos aí torcer para que tudo corra bem, que as reformas sejam feitas e a gente possa aí gozar de tempos melhores para o nosso Brasil, que tanto carece de uma melhor atenção. Você né? não acha que o governo está precisando de muita reza, não, também? Também, claro, né? Com a herança maldita que foi deixada aí, tantos absurdos que são... Você imagina hoje, a gente chega... Ontem, o Greenwald, né? Que é aquele rapazinho americano que chegou aqui para tentar sujar e infernizar com a Lava Jato, ele teve a visita de 40 advogados para defendê-lo. Esses 40 advogados, um já foi advogado de Lula, com certeza desses 40 advogados, tem muitos advogados de pessoas que estão dentro da Lava Jato e querem defendê-lo e colocar o rapaz num... Ok. Muito obrigado, vereadora, pela sua presença aqui nos estúdios do Café com Notícia da TV Master.